O som do cristal tocando o mármore ecoou pela cozinha silenciosa como um sino de alerta. Clara congelou atrás da porta entreaberta, seus dedos ainda segurando o pano de limpeza, enquanto observava a cena que se desenrolava à sua frente com uma precisão quase cirúrgica. Helena Carvalho movimentava-se pela cozinha luxuosa com a elegância calculada de quem nasceu para comandar. Seus cabelos loiros, sempre impecavelmente arrumados, mesmo naquelas primeiras horas da manhã, brilhavam sob a luz suave dos spots embutidos no teto. O roupão de seda creme contornava sua silhueta esbelta e seus pés descalços deslizavam sem ruído pelo piso de mármore Carrara. Mas não era a beleza fria de Helena que prendia a atenção de Clara naquele momento. Era o pequeno frasco âmbar que ela segurava entre os dedos, movimentando-o com cuidado quase reverencial. Clara sentiu seu coração acelerar quando Helena abriu o pote de mel importado. Aquele mesmo mel dourado que Roberto consumia religiosamente todas as manhãs há mais de 2 anos. O ritual matinal do patrão era conhecido por todos na casa. Café expresso, torrada integral e uma generosa colherada daquele mel que ele dizia ser o único que não lhe causava azia. Com movimentos precisos, quase mecânicos, Helena desenroscou a tampa do frasco âmbar. Clara observou, hipnotizada pelo horror da descoberta, como 3 gotas de um líquido transparente caíram no mel dourado, criando pequenas ondulações na superfície viscosa. O tempo pareceu esticar-se como elástico. Helena guardou o frasco no bolso do roupão, mexeu o mel com uma colher de prata até que não restasse vestígio algum do líquido estranho, e então começou a preparar a bandeja do café da manhã com a mesma naturalidade de sempre. Clara sentiu suas pernas tremerem. Durante os 8 anos em que trabalhava na mansão dos Carvalho, tinha presenciado muitas cenas estranhas, muitos silêncios carregados de tensão entre o casal, mas nunca algo assim. Nunca algo que pusesse em perigo a vida do homem que, apesar de todos os defeitos, sempre a tratara com dignidade. O som dos passos de Roberto ecoando pelo corredor fez Clara recuar ainda mais. Ele apareceu na cozinha vestindo seu terno cinza impecável, os cabelos grisalhos penteados para trás, o rosto marcado pela idade e pelo cansaço de quem carregava o peso de um império financeiro nos ombros. "Bom dia, meu amor", disse Helena, erguendo-se na ponta dos pés para beijar o rosto do marido. O gesto era perfeito, ensaiado, como uma atriz representando o papel da esposa devotada. "Bom dia", Roberto respondeu, sua voz carregando aquela fadiga que Clara conhecia bem. Ele havia se tornado mais distante nos últimos meses, mais introspectivo, como se algo o consumisse por dentro. Clara observou Roberto se sentar à mesa de mármore, desdobrar o jornal financeiro e estender a mão em direção ao pote de mel. Seus dedos tremeram quando ele pegou a colher de prata. Foi então que algo dentro de Clara se rompeu. 8 anos de invisibilidade, 8 anos sendo tratada como parte da mobília, mas também 8 anos vendo Roberto defendê-la quando outros patrões anteriores a haviam desrespeitado. 8 anos lembrando-se de como ele nunca deixou de lhe pagar, nem mesmo quando passava por dificuldades financeiras. 8 anos de pequenos gestos de consideração que ela guardava como tesouros. Clara saiu de trás da porta, seus passos ecoando pelo piso de mármore. Helena ergueu os olhos, surpresa, mas não alarmada. Afinal, Clara era apenas a empregada, a mulher silenciosa que limpava, organizava e desaparecia. Mas quando Clara se aproximou de Roberto e sussurrou em alemão, sua língua materna que ninguém na casa sabia que ela dominava, o mundo pareceu parar. "Não beba isso, é veneno." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Roberto largou a colher, o metal tilintando contra o prato de porcelana. Helena permaneceu imóvel, mas Clara pôde ver um músculo tensionando-se em sua mandíbula. "O que você disse?"
Roberto perguntou, também em alemão, sua voz baixa, mas carregada de uma urgência que cortava o ar como uma lâmina. Clara sentiu o peso do momento. Não havia volta. Ela havia cruzado uma linha invisível que separava sua posição de empregada de algo muito mais perigoso. Eu vi, ela sussurrou, ainda em alemão, seus olhos encontrando os dele. 3 gotas de um líquido no mel. Ela não sabe que eu entendo alemão. O rosto de Roberto transformou-se. A cor esvaiu-se de suas faces e suas mãos começaram a tremer visivelmente. Ele olhou para Helena, que os observava com uma expressão de curiosidade fingida, como se tentasse decifrar uma conversa em idioma estrangeiro. Darling, vocês estão falando em alemão? Helena perguntou, sua voz doce como mel envenenado. Clara, eu não sabia que você falava outros idiomas. Clara sentiu o perigo irradiar de Helena como o calor de uma fornalha. Havia algo nos olhos da patroa, uma frieza que ia além da indiferença. Era cálculo puro, avaliação de danos, estratégia de sobrevivência. Desculpe, senhora Helena, Clara disse em português, baixando os olhos. Estava apenas perguntando ao senhor Roberto se ele gostaria de um café mais forte hoje. A mentira saiu naturalmente, protegendo-os a ambos com uma camada de normalidade. Mas Clara sabia que havia plantado uma semente de suspeita que cresceria rapidamente. Roberto ergueu-se da mesa abruptamente. Preciso ir ao escritório mais cedo hoje, ele disse, sua voz controlada, mas tensa. Tenho uma reunião importante. Helena inclinou a cabeça, o sorriso perfeito nunca abandonando seus lábios. Claro, querido. Não se esqueça de tomar seu café da manhã. Você sabe como fica quando não come adequadamente. Mas Roberto já estava se afastando, e Clara viu em seus olhos uma mistura de terror e gratidão que a fez perceber que sua vida havia mudado para sempre naquele momento. Quando Roberto desapareceu pelo corredor, Helena voltou-se para Clara. O sorriso permanecia, mas havia algo predatório em sua postura. Clara, ela disse, sua voz baixa e controlada. Espero que você entenda a importância da discrição nesta casa. Algumas conversas, algumas situações, não devem ser comentadas com ninguém. Você compreende? Clara assentiu, sentindo o peso da ameaça velada. Sim, senhora Helena, sempre fui discreta. Boa menina. Helena sorriu, mas seus olhos permaneceram frios como gelo. Agora, por que você não vai arrumar o quarto de hóspedes? Talvez tenhamos visitas em breve. Clara sabia que estava sendo afastada, removida do campo de batalha, antes que pudesse causar mais danos. Mas enquanto subia as escadas em direção ao andar superior, uma determinação férrea começou a crescer em seu peito. Ela havia salvado Roberto uma vez. Agora precisava descobrir como salvá-lo definitivamente. No seu pequeno quarto de empregada, no último andar da mansão, Clara sentou-se na cama estreita e tirou do bolso do avental o telefone simples que usava para emergências. Suas mãos tremiam quando começou a pesquisar sobre venenos, sobre sintomas, sobre como alguém poderia estar sendo morto lentamente sem sequer perceber. A cada palavra que lia, a cada sintoma que correspondia ao estado de saúde deteriorado de Roberto nos últimos meses, Clara sentia seu estômago revirar. A fadiga constante, as dores de cabeça, a perda de apetite, os episódios de confusão mental que ele tentava esconder, tudo se encaixava num padrão terrível. Ela olhou pela pequena janela do sótão, observando os jardins perfeitamente cuidados da mansão, e percebeu que estava sozinha numa guerra silenciosa, onde uma vida preciosa dependia de sua coragem. Clara Müller, filha de imigrantes alemães, mulher simples que havia dedicado sua vida ao trabalho honesto, nunca havia imaginado que se tornaria a única barreira entre um homem e a morte. Mas naquela manhã, observando o sol nascer sobre os jardins da mansão Carvalho,
ela tomou uma decisão que mudaria o destino de todos os envolvidos. A guerra havia começado. 3 dias se passaram desde aquela manhã que dividiu a vida de Clara em antes e depois. 3 dias de observação silenciosa, de movimentos calculados, de terror crescente que ela escondia atrás de sua máscara de eficiência doméstica. Clara Müller havia nascido em uma pequena cidade do interior do Rio Grande do Sul, filha de Heinrich e Greta Müller, imigrantes alemães que chegaram ao Brasil nos anos 1960 em busca de uma vida melhor. Seu pai trabalhava como mecânico em uma oficina local. Suas mãos sempre manchadas de graxa, mas seu coração sempre cheio de histórias sobre a pátria distante que ele havia deixado para trás. Foi Heinrich quem ensinou Clara a falar alemão fluentemente, insistindo que ela nunca deveria esquecer suas raízes. Eine Sprache ist ein Schlüssel zur Welt, ele costumava dizer. Uma língua é uma chave para o mundo. Clara guardou essa lição como um tesouro, mesmo quando a vida a levou para longe das montanhas gaúchas até as colinas de São Paulo. Aos 42 anos, Clara havia se tornado uma mulher de estatura média, cabelos castanhos sempre presos em um coque discreto, mãos calejadas pelo trabalho, mas olhos que revelavam uma inteligência aguçada que muitos patrões nunca se deram ao trabalho de notar. Ela havia trabalhado em 6 casas diferentes antes de chegar à mansão dos Carvalho, e em cada uma delas havia aprendido algo sobre os segredos que as famílias ricas escondiam atrás de portas de mogno e cortinas de seda. Mas nunca havia presenciado algo como aquilo. Roberto Carvalho, aos 58 anos, era um homem que carregava o peso do sucesso nos ombros curvados. Herdeiro de uma família tradicional paulista, ele havia transformado a empresa familiar de Import-Export em um império que se estendia por 3 continentes. Seus cabelos grisalhos estavam sempre impecavelmente penteados, seus ternos cortados sob medida, mas Clara havia aprendido a ler os sinais de cansaço que ele tentava esconder, as olheiras profundas, o tremor quase imperceptível nas mãos, a forma como ele se apoiava na mesa durante as refeições, como se precisasse de sustentação extra. Roberto havia se casado com Helena 15 anos atrás, quando ela era uma jovem modelo de 25 anos, e ele, um viúvo de 43, ainda enlutado pela morte prematura de sua primeira esposa em um acidente de carro. Clara lembrava-se de como ele falava de Helena nos primeiros anos do casamento, como se ela fosse uma luz que havia trazido cor de volta à sua vida monocromática. Helena Carvalho, agora com 40 anos, havia se transformado com os anos. A beleza natural que um dia foi espontânea havia se tornado uma obra de arte meticulosamente construída. Seus cabelos loiros eram retocados religiosamente a cada 3 semanas, sua pele mantida em perfeição através de tratamentos caros, seu corpo esculpido por personal trainers e cirurgiões plásticos discretos. Mas foi a personalidade de Helena que havia sofrido a transformação mais dramática. A jovem doce e carinhosa que Roberto havia desposado havia se tornado uma mulher calculista, fria, que tratava a casa como um palco onde representava o papel da esposa perfeita para a sociedade paulistana. Clara havia testemunhado essa transformação ao longo dos 8 anos em que trabalhava na mansão. Havia presenciado as discussões silenciosas entre o casal, as refeições tomadas em silêncio glacial, os quartos separados que se tornaram a norma há cerca de 3 anos. Havia visto como Helena começou a demonstrar interesse súbito nas finanças da família, como ela passou a frequentar eventos sociais sozinha, como seus olhos se iluminavam quando falava sobre sua independência financeira. Mas nunca havia imaginado que Helena pudesse chegar a esse extremo. Naquela manhã de quinta-feira, Clara observava de longe enquanto Helena realizava seu ritual diário. A rotina nunca variava.
Helena descia às 7 horas em ponto, preparava o café de Roberto com movimentos precisos, sempre usando a mesma xícara de porcelana francesa, sempre adicionando o mel da mesma forma meticulosa. E sempre, sempre, adicionando aquelas 3 gotas do líquido transparente que ela guardava no frasco âmbar, escondido entre as especiarias caras da despensa. Clara havia conseguido uma foto do frasco 2 dias antes, quando Helena saiu para seu compromisso semanal no salão de beleza. Suas mãos tremiam quando ela segurou o pequeno recipiente, notando a ausência de qualquer rótulo, a consistência oleosa do líquido, o cheiro vagamente adocicado que lhe fez a garganta irritar. Usando o telefone simples que Roberto havia lhe dado no ano anterior para emergências domésticas, Clara havia passado horas pesquisando sobre venenos incolores, sobre substâncias que poderiam ser administradas gradualmente sem causar suspeitas imediatas. O que descobriu a fez perder o sono por 2 noites consecutivas. O que Helena estava usando parecia ser uma forma concentrada de etilenoglicol, um anticongelante industrial, que, quando administrado em pequenas doses regulares, causava exatamente os sintomas que Roberto vinha apresentando nos últimos meses. Fadiga progressiva, confusão mental, problemas digestivos, deterioração gradual das funções corporais. E o mais aterrorizante, se não fosse interrompido, o envenenamento resultaria em falência múltipla dos órgãos em questão de semanas. Clara percebeu que Roberto já estava sendo envenenado há pelo menos 3 meses, talvez mais. Cada manhã, cada colherada daquele mel adulterado estava levando-o mais perto da morte. Naquela manhã, quando Roberto desceu para o café da manhã, Clara notou como ele se movia mais devagar que o normal, como sua respiração parecia ligeiramente ofegante, como ele precisou se apoiar na cadeira antes de se sentar. "Você está bem, querido?" Helena perguntou, sua voz carregada de uma preocupação perfeitamente simulada. "Você parece pálido." "Só cansado," Roberto respondeu, passando a mão pela testa. "Talvez eu precise fazer uns exames. Ando me sentindo estranho." Clara viu o brilho que passou pelos olhos de Helena por uma fração de segundo. Satisfação. Antecipação. "Que boa ideia!" Helena disse, beijando a testa do marido. "Vou ligar para o Dr. Fernandes hoje mesmo. Ele sempre cuida tão bem de você." Mas Clara sabia que Helena não tinha intenção alguma de levar Roberto ao médico. Não ainda. Não até que fosse tarde demais para reverter os danos. Foi nesse momento que Roberto ergueu os olhos e encontrou o olhar de Clara. Havia algo ali. Uma conexão silenciosa, um entendimento que transcendia palavras. Ele sabia. Desde aquela manhã, 3 dias atrás, quando ela sussurrou o aviso em alemão, ele sabia que sua vida dependia da mulher discreta que há 8 anos cuidava de sua casa como se fosse sua própria família. "Clara," Roberto disse, sua voz casual, mas os olhos carregados de significado. "Você poderia me trazer meu remédio para a pressão? Esqueci de tomar ontem à noite." Era uma mentira. Clara sabia que Roberto tomava o medicamento religiosamente, nunca esquecia. Mas ela entendeu o código. "Claro, Sr. Roberto. Vou buscar em seu escritório." O escritório de Roberto ficava no 2º andar da mansão, um santuário de madeira escura e couro, onde ele passava a maior parte do tempo quando estava em casa. Clara subiu as escadas com passos normais, mas seu coração batia como um tambor. 5 minutos depois, Roberto apareceu na porta do escritório, fechando-a silenciosamente atrás de si. Ele parecia mais velho, mais frágil do que Clara jamais o havia visto. "Você tinha razão," ele disse em alemão, sua voz quebrando ligeiramente. "Eu pesquisei sobre os sintomas. Tudo se encaixa." Clara sentiu lágrimas picar em seus olhos. "Há quanto tempo você suspeita?" "Algumas semanas, mas não queria acreditar."
Não queria aceitar que alguém que eu amo, que alguém em quem confiei... Ele não conseguiu terminar a frase. Senhor Roberto, Clara disse, aproximando-se dele. Precisamos agir rapidamente. Se ela perceber que você sabe... Eu sei, ele interrompeu. Mas como? Como provamos algo assim? Como acusamos alguém de tentativa de assassinato? Clara havia pensado nisso durante os últimos 3 dias. Precisamos de evidências, precisamos documentar tudo e precisamos protegê-lo enquanto fazemos isso. Roberto assentiu e Clara viu uma determinação nova em seus olhos. A mesma determinação que o havia tornado um dos empresários mais bem-sucedidos do país. O que você precisa de mim? Ele perguntou. Confiança, Clara respondeu sem hesitação. E tempo. Preciso de tempo para reunir provas suficientes para que a polícia não tenha escolha senão investigar. Roberto estendeu a mão e Clara a apertou. Era a primeira vez em 8 anos que eles se tocavam. E havia algo profundamente simbólico naquele aperto de mão. Não era mais patrão e empregada, era 2 pessoas lutando pela sobrevivência. Há algo mais, Roberto disse, sua voz baixa. Meu testamento. Eu o modifiquei há 6 meses, quando comecei a me sentir mal. Pensei que fosse apenas idade, mas Helena herda quase tudo se eu morrer. Clara sentiu um frio no estômago. Quanto? 200 milhões de reais. A casa, as empresas, as contas bancárias. Tudo, exceto um pequeno fundo que deixei para você e para os outros funcionários. O motivo de Helena tornou-se cristalino. 200 milhões de reais. Dinheiro suficiente para comprar qualquer coisa, inclusive a paciência para matar lentamente. Precisamos mudar isso, Clara disse. Imediatamente. Já pensei nisso, mas se eu mudar o testamento agora, ela pode suspeitar, pode acelerar o processo. Clara compreendeu o dilema. Qualquer movimento em falso poderia precipitar uma crise fatal. Então precisamos ser mais espertos que ela, Clara disse, sua mente trabalhando rapidamente. Temos que fazer ela pensar que está vencendo enquanto reunimos evidências para destruí-la. Foi nesse momento que eles ouviram passos no corredor. Roberto e Clara se afastaram imediatamente. Ele fingindo procurar algo na mesa, ela organizando alguns papéis. Helena apareceu na porta, seu sorriso perfeito no lugar. Darling, você está bem? Está demorando muito para tomar seu remédio. Só estava procurando um documento, Roberto respondeu, sua voz controlada. Clara estava me ajudando a organizar alguns papéis. Helena olhou para Clara com aquela avaliação fria que se tornara familiar. Clara, você pode nos deixar a sós? Preciso falar com meu marido sobre alguns assuntos pessoais. Clara assentiu e se dirigiu à porta, mas não antes de trocar um último olhar com Roberto. Havia medo ali, mas também determinação. A guerra silenciosa havia começado, e agora tinham um plano. Mas Clara sabia que Helena não era uma adversária qualquer. Era inteligente, calculista, e havia passado anos aperfeiçoando sua máscara de esposa devotada. A pergunta que assombrava Clara, enquanto descia as escadas, era simples. Eles conseguiriam reunir evidências suficientes antes que Helena percebesse que seu segredo havia sido descoberto? E mais importante ainda, Roberto conseguiria sobreviver tempo suficiente para ver Helena pagar por seus crimes? O relógio na parede do corredor marcava 9 horas da manhã. Clara calculou que tinham, no máximo, algumas semanas antes que o veneno causasse danos irreversíveis. O tempo estava se esgotando, e a verdadeira batalha apenas começara. Os dias seguintes se transformaram em uma dança perigosa de normalidade fingida e vigilância constante. Clara havia se tornado uma detetive involuntária, cada movimento calculado para não despertar suspeitas, enquanto reunia as evidências que poderiam salvar a vida de Roberto. A primeira coisa que Clara fez foi estabelecer uma rotina de documentação.
Todos os dias, às 6 da manhã, ela descia silenciosamente até a cozinha e posicionava seu telefone discretamente atrás do pote de açúcar, com uma visão perfeita da área onde Helena preparava o café matinal de Roberto. O ritual de Helena nunca variava. Às 7 horas em ponto, ela aparecia na cozinha, vestindo um de seus roupões de seda, os cabelos perfeitamente arrumados, como se tivesse acabado de sair do salão. Seus movimentos eram precisos, quase mecânicos. Primeiro preparava o café expresso na máquina italiana importada, depois aquecia ligeiramente o mel no micro-ondas para facilitar o manuseio e então vinha o momento crucial. Clara assistia, fascinada pelo horror, como Helena retirava o pequeno frasco âmbar do bolso secreto do roupão. Era sempre o mesmo ritual. 3 gotas, nem mais nem menos, pingadas com precisão cirúrgica no mel dourado. Helena, então, mexia a mistura com uma colher de prata, até que não restasse vestígio algum da adulteração. Durante 2 semanas, Clara conseguiu filmar esse processo todas as manhãs, mas sabia que vídeos sozinhos não seriam suficientes. Precisava de evidências físicas, algo que pudesse ser analisado quimicamente. A oportunidade surgiu numa terça-feira, quando Helena anunciou que passaria o dia no spa, um de seus rituais mensais de beleza, que duravam das 9 da manhã às 6 da tarde. "Vou me atrasar hoje", Helena disse a Roberto durante o café da manhã, sua mão pousando carinhosamente no ombro dele. "Marquei uma massagem especial e alguns tratamentos faciais. Você não se importa de jantar sozinho, importa?" Clara observou Roberto forçar um sorriso. Nas últimas 2 semanas, ele havia aprendido a atuar quase tão bem quanto a esposa, escondendo a crescente fraqueza física atrás de uma máscara de normalidade. "Claro, meu amor. Aproveite seu dia." Assim que Helena saiu, dirigindo sua BMW branca pelo portão eletrônico da mansão, Clara e Roberto entraram em ação. "Temos no máximo 8 horas", Roberto disse, sua voz tensa de ansiedade. "Ela sempre volta pontualmente." Clara assentiu, já tendo planejado cada movimento. "Primeiro preciso conseguir uma amostra do líquido do frasco. Depois preciso fotografar onde ela o esconde. E, finalmente, precisamos fazer cópias de todos os documentos financeiros relevantes." Eles começaram pela cozinha. Clara havia observado Helena esconder o frasco atrás de um pote de especiarias caras que ficava na prateleira mais alta da despensa. Com Roberto fazendo a vigília, Clara subiu numa cadeira e localizou o esconderijo. O frasco âmbar era menor do que ela esperava, não maior que um vidro de esmalte. Não havia rótulo, apenas o líquido transparente que cheirava vagamente a doce quando ela removeu cuidadosamente a tampa. "Cuidado", Roberto sussurrou, observando Clara usar uma seringa descartável que ela havia comprado numa farmácia para extrair uma pequena quantidade do líquido. "Se isso for o que suspeitamos..." "Eu sei", Clara respondeu, suas mãos surpreendentemente firmes. "Mas precisamos de provas." Ela transferiu o líquido para um pequeno recipiente estéril, selou-o cuidadosamente e o guardou numa bolsa térmica que havia preparado especificamente para esse momento. Um laboratório particular, que ela havia contatado, faria a análise química mediante pagamento em dinheiro, sem perguntas. O próximo passo foi fotografar o esconderijo em detalhes, mostrando exatamente onde Helena mantinha o veneno e como ele estava posicionado em relação aos outros itens da despensa. "Agora os documentos", Roberto disse, guiando Clara até seu escritório. Durante as próximas 3 horas, eles fotografaram meticulosamente tudo: o testamento de Roberto, as apólices de seguro de vida, os extratos bancários das contas conjuntas e algo que Roberto descobriu e que o chocou profundamente. "Olhe isso", ele disse, entregando a Clara uma série de extratos bancários de uma conta que ela não conhecia.
Helena abriu uma conta secreta há 6 meses. Ela está transferindo pequenas quantias todas as semanas. Clara examinou os documentos. Helena havia acumulado quase R$ 500.000 numa conta em seu nome exclusivo, dinheiro retirado gradualmente das contas conjuntas do casal. Ela está se preparando, Clara percebeu, criando independência financeira para depois que você... Roberto assentiu sombriamente. É dinheiro suficiente para ela viver confortavelmente por anos, enquanto aguarda a herança ser liberada. Mas a descoberta mais perturbadora veio quando Roberto abriu sua gaveta particular, onde guardava documentos pessoais. Meu Deus! Ele sussurrou, pálido como papel. O que foi? Roberto mostrou a Clara uma apólice de seguro de vida que ele não se lembrava de ter assinado. Eu nunca solicitei isso, ele disse, sua voz tremendo. Mas esta é definitivamente minha assinatura. E olhe o valor. A apólice era de R$ 50 milhões, com Helena como única beneficiária, datada de 8 meses atrás. Ela forjou sua assinatura? Clara perguntou. Não, eu me lembro de assinar, mas... Roberto franziu a testa, concentrando-se. Ela disse que era uma renovação de uma apólice existente. Eu estava com dor de cabeça naquele dia. Não me senti bem. Apenas assinei onde ela me mostrou. Clara sentiu seu estômago revirar. Ela já estava te envenenando, então? Os sintomas já estavam afetando sua capacidade de julgamento. A realização os atingiu como um soco. Helena havia orquestrado tudo com precisão assustadora. Começar o envenenamento lentamente para afetar a clareza mental de Roberto, fazê-lo assinar documentos sem compreender completamente o que estava assinando, e então acelerar gradualmente o processo. Quanto tempo ela está planejando isso? Roberto murmurou, mais para si mesmo do que para Clara. Muito tempo, Clara respondeu, estudando as datas nos documentos. Olhe, as transferências bancárias começaram há 6 meses. A apólice de seguro foi assinada há 8 meses, mas... Ela parou, uma realização terrível tomando forma em sua mente. Mas o quê? Senhor Roberto, quando exatamente você começou a se sentir mal? Os primeiros sintomas? Roberto pensou por um momento. Há cerca de 1 ano. Começou com dores de cabeça ocasionais, depois fadiga. Pensei que fosse estresse do trabalho. Clara sentiu calafrios. Ela está te envenenando há 1 ano inteiro. Começou muito devagar, doses mínimas que não causariam suspeitas e foi aumentando gradualmente. A sistematicidade do plano de Helena era aterrorizante. Ela havia passado meses, talvez anos, planejando o assassinato perfeito do marido. Às 4 da tarde, eles haviam documentado tudo o que puderam. Clara guardou todas as evidências numa caixa de segurança que Roberto mantinha numa agência bancária do outro lado da cidade, longe de qualquer lugar que Helena pudesse descobrir. E agora? Roberto perguntou enquanto voltavam para casa. Agora esperamos os resultados do laboratório, Clara respondeu, e continuamos fingindo que não sabemos de nada. Mas fingir estava se tornando cada vez mais difícil, especialmente para Roberto. Os efeitos do envenenamento prolongado estavam se intensificando. Ele havia perdido quase 10 quilos nos últimos meses. Sua pele tinha um tom amarelado, pouco saudável. E Clara notou que, às vezes, ele parecia confuso, perdendo o fio da meada no meio de conversas. Quando Helena chegou em casa naquela noite, radiante após seu dia no spa, Clara observou como ela estudou Roberto com olhos clínicos, avaliando seu estado de saúde como um médico examinando um paciente. Você parece cansado, querido, Helena disse, beijando sua testa. Talvez devesse ir para a cama mais cedo hoje. Boa ideia, Roberto concordou, mas Clara captou o olhar que ele lhe dirigiu. Um olhar que dizia, ela está acelerando o processo. Naquela noite, Clara não conseguiu dormir.
Deitada em sua cama estreita no sótão, ela ouvia os sons da casa grande, o sistema de ar-condicionado sussurrando, o tic-tac do relógio antigo no corredor e, ocasionalmente, passos suaves no andar de baixo. Por volta das 2 da manhã, ela ouviu algo que a fez sentar-se ereta na cama. Passos no corredor, depois o som quase imperceptível de uma porta sendo aberta e fechada. Clara levantou-se silenciosamente e caminhou até a pequena janela de seu quarto, que oferecia uma vista parcial do jardim dos fundos. O que viu a fez engasgar. Helena estava no jardim, vestindo um robe escuro, cavando um buraco perto da roseira que ela tanto adorava. Clara observou horrorizada como Helena enterrou algo, um objeto pequeno e retangular, e depois cobriu cuidadosamente o buraco, replantando as flores por cima. Helena estava destruindo evidências, mas evidências de quê? Do frasco original? De outros venenos? De documentos comprometedores? Clara percebeu que o tempo estava se esgotando mais rapidamente do que haviam imaginado. Helena estava se preparando para a fase final de seu plano. Na manhã seguinte, durante o ritual matinal do café envenenado, Clara notou algo diferente. Helena adicionou não 3, mas 5 gotas do líquido transparente no mel. A dose havia aumentado. Roberto tinha, no máximo, algumas semanas de vida se não agissem imediatamente. Mas Clara tinha um plano perigoso, que poderia salvar Roberto ou resultar na morte de ambos. Enquanto observava Helena servir o café envenenado com seu sorriso perfeito, Clara tomou uma decisão que mudaria tudo. Era hora de passar da defesa para o ataque. A guerra silenciosa estava prestes a se tornar muito mais perigosa. O resultado do laboratório chegou numa quinta-feira chuvosa, 2 semanas após Clara ter coletado a amostra do líquido âmbar. O técnico que ela havia contratado era discreto e eficiente, acostumado a fazer análises sem fazer perguntas para clientes que pagavam em dinheiro. Etilenoglicol concentrado, disse ele ao telefone, sua voz profissional, mas com um tom de preocupação. A concentração é altíssima, senhora. 3 gotas dessa substância, administradas diariamente, são suficientes para causar danos graves aos rins, fígado e sistema nervoso central em questão de semanas. Clara sentiu suas pernas fraquejarem. E se alguém estiver sendo envenenado há meses? Dependendo da quantidade e da frequência, os danos podem ser irreversíveis. Essa pessoa precisa de atendimento médico imediato. Clara desligou o telefone com mãos trêmulas. Eles tinham a prova definitiva, mas o tempo estava acabando mais rapidamente do que imaginavam. Roberto estava no escritório quando ela subiu para lhe contar sobre os resultados. Ele parecia menor, mais frágil, sentado atrás da imponente mesa de mogno. Sua pele tinha um tom amarelado que se intensificara nas últimas semanas, e Clara notou como suas mãos tremiam ligeiramente ao segurar a caneta. Positivo para etilenoglicol, ela disse em alemão, fechando a porta atrás de si. Concentração letal se continuarmos permitindo que ela... Eu sei, Roberto a interrompeu, sua voz cansada. Posso sentir meu corpo se deteriorando a cada dia. Às vezes tenho episódios de confusão, perco o fio da meada no meio de reuniões importantes. Clara aproximou-se dele, notando pela primeira vez como ele parecia vulnerável, quase frágil. O poderoso empresário que comandava um império financeiro estava sendo lentamente destruído por alguém que dormia ao seu lado todas as noites. Precisamos ir à polícia, agora, Clara disse com urgência. Com o quê? Vídeos de minha esposa colocando algo no mel, análises químicas de uma substância que poderia ter vindo de qualquer lugar? Roberto balançou a cabeça. Ela é inteligente demais, sempre foi. Vai negar tudo, vai dizer que somos nós que estamos mentindo. Então, o que fazemos? Esperamos você morrer? Roberto ergueu os olhos e Clara viu ali uma determinação que ela não via há semanas.
Não, nós a fazemos confessar. A ideia de Roberto era simultaneamente brilhante e perigosa. Eles fariam Helena acreditar que seu plano havia funcionado, que Roberto estava morrendo, e então a levariam a confessar seus crimes enquanto secretamente gravavam tudo. É arriscado demais, Clara protestou. Se ela descobrir, eu morro de qualquer forma. Roberto respondeu com uma lógica sombria. Pelo menos assim temos uma chance de pará-la. O plano exigia timing perfeito e atuação convincente. Roberto fingiria uma crise de saúde grave, algo que parecesse consistente com envenenamento por etilenoglicol em estágio avançado. Clara chamaria uma ambulância e no hospital Roberto seria submetido a exames que confirmariam o envenenamento. Mas o mais importante, Roberto explicou, é que no momento em que ela acreditar que eu estou morrendo, vou confrontá-la. Pessoas como Helena, quando acreditam que venceram, às vezes baixam a guarda. Clara não gostava do plano, mas reconhecia que talvez fosse sua única opção. Roberto estava se deteriorando rapidamente, e cada dia que passava tornava menos provável que ele sobrevivesse tempo suficiente para ver Helena pagar por seus crimes. Eles decidiram implementar o plano numa segunda-feira. Helena tinha uma reunião importante com seu personal trainer e depois planejava almoçar com amigas, o que lhe daria tempo suficiente para receber a notícia da crise de Roberto e voltar correndo para casa. Na manhã de segunda-feira, Clara observou Helena realizar seu ritual matinal de envenenamento com uma mistura de horror e antecipação. Hoje seria a última vez que ela faria isso. Roberto tomou apenas um gole do café envenenado antes de empurrá-lo para longe, fingindo náusea. Não estou me sentindo bem, ele murmurou para Helena. Talvez eu devesse ficar em casa hoje. Você tem certeza? Helena perguntou, mas Clara captou o brilho de satisfação em seus olhos. Você realmente não parece bem. Talvez devesse ver um médico. Talvez. Roberto concordou, subindo lentamente as escadas em direção ao quarto. Helena saiu de casa às 9 horas, como planejado. Assim que Clara ouviu o portão eletrônico se fechar, ela e Roberto colocaram o plano em movimento. Roberto deitou-se no chão do escritório, posicionando-se de forma que parecesse ter desmaiado. Clara ligou para o SAMU, sua voz carregada de pânico genuíno. Por favor, venham rapidamente. Meu patrão desmaiou. Ele não está respondendo. Eu acho que ele está tendo um ataque cardíaco. 15 minutos depois, a ambulância chegou. Os paramédicos encontraram Roberto semiconsciente, com sintomas que Clara havia cuidadosamente pesquisado: confusão mental, náusea, respiração irregular. Sintomas perfeitamente consistentes com envenenamento avançado por etilenoglicol. Há quanto tempo ele vem se sentindo mal? Um dos paramédicos perguntou a Clara enquanto preparavam Roberto para o transporte. Meses, Clara respondeu, permitindo que lágrimas genuínas rolassem por seu rosto. Mas ele nunca quis ir ao médico, sempre dizia que era só cansaço do trabalho. No hospital, Roberto foi submetido a uma bateria de exames. Clara havia brifado discretamente o médico sobre suas suspeitas, e ele concordou em fazer análises específicas para a detecção de envenenamento. Enquanto esperavam os resultados, Clara ligou para Helena. Senhora Helena, ela disse, sua voz quebrada de emoção. Você precisa vir ao hospital imediatamente. O senhor Roberto, ele desmaiou em casa e... os médicos dizem que é grave. Houve uma pausa do outro lado da linha, e Clara podia quase ouvir as engrenagens mentais de Helena funcionando. Estou indo, Helena disse finalmente, sua voz carregada do que parecia ser preocupação genuína. 1 hora depois, Helena chegou ao hospital. Ela havia se transformado no papel da esposa devotada. Roupas apropriadamente conservadoras, maquiagem leve, expressão de preocupação angustiada. Como ele está?
Ela perguntou ao médico, segurando a mão de Roberto, que permanecia sedado na cama do hospital. Estável por enquanto, o médico respondeu com gravidade estudada. Mas os exames revelaram algo preocupante. Senhor Carvalho está sofrendo de envenenamento. Clara observou o rosto de Helena cuidadosamente. Por uma fração de segundo, ela viu algo que poderia ter sido satisfação, antes de ser rapidamente substituído por choque aparente. Envenenamento, como isso é possível? Etilenoglicol, o médico disse. Uma substância industrial que às vezes é usada, em tentativas de homicídio. Alguém esteve administrando isso ao seu marido por um período prolongado. Helena levou a mão à boca em um gesto de horror perfeitamente ensaiado. Meu Deus, mas quem faria uma coisa dessas? Quem quer fazer mal ao Roberto? Foi então que Roberto abriu os olhos. Clara havia posicionado discretamente um pequeno gravador digital debaixo de sua travessa. Um dispositivo tão pequeno que era praticamente invisível. Helena, Roberto murmurou, sua voz fraca, mas audível. Preciso te contar algo. Helena aproximou-se da cama, segurando a mão do marido. Estou aqui, querido. O que você quer me dizer? Roberto fechou os olhos, como se reunindo forças. Eu sei, ele sussurrou. Sobre o veneno, sobre o mel. Eu sei que foi você. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Clara observou como o rosto de Helena se transformou, a máscara da esposa preocupada desaparecendo para revelar algo muito mais frio e calculado. Do que você está falando? Helena perguntou, mas sua voz havia perdido a suavidade. Havia uma dureza ali que Clara reconhecia. O etilenoglicol no mel. Roberto continuou mantendo os olhos fechados. Todas as manhãs, por quase um ano. Você pensou que eu nunca descobriria. Helena olhou ao redor, verificando se estavam sozinhos. Clara havia se posicionado estrategicamente atrás de uma cortina, invisível, mas capaz de ouvir tudo. Você não pode provar nada, Helena disse finalmente, sua voz baixa, mas carregada de veneno. E mesmo que pudesse, já é tarde demais. Tarde demais? Helena aproximou-se mais da cama, sua voz caindo para um sussurro. Você acha que eu não sabia que você desconfiava? Acha que eu não notei você e sua preciosa empregadinha sussurrando em alemão? Clara sentiu seu sangue gelar. Helena sabia. Eu acelerei o processo nas últimas semanas, Helena continuou, sua máscara finalmente caindo completamente. Doses maiores. Você tem no máximo alguns dias, querido marido. E quando você morrer, vai parecer que seu coração simplesmente não aguentou a pressão dos negócios. Por quê? Roberto perguntou, sua voz genuinamente quebrada. 15 anos de casamento. Eu te amei. Eu te dei tudo. Você me deu tudo, exceto a única coisa que eu realmente queria. Helena respondeu com frieza. Liberdade. Você me tratava como um troféu, um objeto bonito para exibir em seus eventos empresariais, mas eu sou muito mais do que isso. Então você decidiu me matar? Helena sorriu, e Clara viu algo genuinamente assustador naquela expressão. Eu decidi me libertar. 200 milhões de reais compram muita liberdade, Roberto, e uma vida inteira sem ter que fingir que me importo com um homem que nunca me viu como uma pessoa real. Roberto abriu os olhos, encontrando o olhar de Helena. E você acha que vai conseguir escapar impune? Quem vai me impedir? Sua empregadinha alemã. Por favor. Helena riu, um som sem humor. Clara é leal, eu reconheço isso. Mas ela é apenas uma empregada. Quem vai acreditar na palavra dela contra a minha? Foi então que Clara saiu de trás da cortina, segurando seu telefone na mão. Talvez a polícia acredite quando eles ouvirem sua confissão. Clara disse calmamente. Helena girou, seus olhos se arregalando quando viu o telefone na mão de Clara. Você... Gravei tudo, Clara confirmou.
Sua confissão, suas ameaças, tudo, e já enviei uma cópia para advogado de Roberto. Por um momento, Helena ficou completamente imóvel. Então, algo perigoso brilhou em seus olhos. Você cometeu um erro grave, ela disse, sua voz baixa e ameaçadora. Vocês dois cometeram um erro grave. Mas antes que Helena pudesse fazer qualquer coisa, a porta se abriu e 6 policiais entraram no quarto. Helena Carvalho, disse o investigador à frente, você está presa por tentativa de homicídio. Clara havia ligado para a polícia no momento em que Helena começou a confessar. Eles haviam ouvido tudo através de uma ligação aberta. Enquanto Helena era levada algemada, ela gritou para Clara, você não sabe com quem está mexendo. Eu tenho amigos, conexões. Isto não acabou. Mas Clara sabia que estava acabado. Eles tinham evidências físicas, gravações, testemunhas e agora uma confissão completa. Roberto estava a salvo, finalmente. 3 meses se passaram desde a prisão de Helena e a mansão dos Carvalho havia se transformado num lugar completamente diferente. A atmosfera pesada e carregada de segredos havia dado lugar a algo mais leve, mais humano. Roberto estava se recuperando lentamente no hospital particular, onde permanecera por 6 semanas. O processo de desintoxicação do etileno glicol havia sido longo e doloroso, mas os médicos eram otimistas. Seu fígado havia sofrido danos significativos, mas estava se regenerando. Seus rins estavam funcionando normalmente novamente. O mais importante, ele estava vivo. Clara havia se estabelecido numa rotina de visitas diárias ao hospital. Todas as manhãs, ela chegava às 9 horas, carregando uma pequena mala térmica com comida caseira. Não porque a comida do hospital fosse ruim, mas porque Roberto havia desenvolvido uma aversão a comer qualquer coisa que não fosse preparada por alguém em quem confiasse completamente. Como você está se sentindo hoje? Clara perguntava sempre que entrava no quarto, e Roberto sempre respondia com um sorriso que se tornava mais genuíno a cada dia. Melhor, ele dizia, e aos poucos isso se tornou verdade. Durante as longas tardes no hospital, eles conversavam sobre tudo e nada. Roberto falava sobre sua infância, sobre como havia construído seu império empresarial, sobre os erros que cometera em sua vida. Clara compartilhava histórias sobre sua família alemã, sobre sua jornada do interior gaúcho até São Paulo, sobre os sonhos que havia abandonado para cuidar de outras pessoas. Era durante essas conversas que Roberto começou a ver Clara não como sua empregada, mas como a mulher extraordinária que ela sempre havia sido. Inteligente, corajosa, leal, com uma força interior que o impressionava cada vez mais. Você salvou minha vida, ele disse numa tarde de outono, observando Clara organizar algumas flores que havia trazido do jardim da mansão. Qualquer pessoa teria feito a mesma coisa, Clara respondeu, como sempre fazia quando ele agradecia. Não, Clara. Qualquer pessoa teria ficado com medo e se omitido. Você arriscou sua própria vida para salvar a minha. Isso não é algo que qualquer pessoa faria. Clara parou de arranjar as flores e olhou para ele. Havia algo diferente em seus olhos, uma intensidade que ela não tinha visto antes. Senhor Roberto. Apenas Roberto. Ele a interrompeu suavemente. Depois de tudo o que passamos juntos, acho que podemos dispensar as formalidades. Durante a recuperação de Roberto, os detalhes do caso Helena Carvalho haviam se tornado notícia nacional. A imprensa havia se agarrado à história da viúva negra de São Paulo, uma socialite que tentara assassinar o marido milionário com veneno administrado lentamente durante quase 1 ano. O julgamento havia sido rápido e decisivo. As evidências eram esmagadoras. Os vídeos de Helena adulterando o mel, as análises químicas do veneno, os registros das transferências bancárias secretas, a apólice de seguro fraudulenta e, principalmente, a gravação da confissão completa.
Helena havia sido condenada a 20 anos de prisão por tentativa de homicídio qualificado. Seus advogados haviam tentado alegar insanidade temporária, mas a premeditação sistemática do crime havia tornado essa defesa impossível. Surpreendentemente, durante o julgamento, outros fatos perturbadores sobre Helena vieram à tona. Investigações mais profundas revelaram que ela havia se casado com 2 outros homens ricos antes de Roberto. Ambos haviam morrido em circunstâncias suspeitas, e ela havia herdado fortunas consideráveis de ambos. Ela é uma assassina em série, o promotor havia declarado durante o julgamento. Roberto Carvalho só está vivo porque teve a sorte de ter ao seu lado uma mulher corajosa o suficiente para intervir. Clara havia sido chamada a testemunhar, e sua presença calma e dignificada no tribunal havia impressionado todos os presentes. Quando o advogado de Helena tentou atacar sua credibilidade, questionando por que uma simples empregada teria se envolvido em assuntos que não lhe diziam respeito, Clara respondeu com uma simplicidade que calou a todos. Eu me envolvi porque vi um ser humano em perigo. Não importa se ele era meu patrão, meu vizinho ou um estranho na rua. Quando você vê alguém sendo ferido, você age. É isso que pessoas decentes fazem. Agora, com Helena condenada e Roberto se recuperando, Clara encontrava-se numa posição estranha. Tecnicamente, ela ainda era a empregada da casa, mas a dinâmica havia mudado completamente. Roberto a consultava sobre tudo, desde decisões empresariais até a reorganização da casa. Eu estava pensando em contratar uma equipe de segurança, Roberto disse durante uma de suas conversas no hospital. Depois de tudo o que aconteceu, não posso mais confiar cegamente em ninguém. Exceto em mim, Clara observou com um pequeno sorriso. Exceto em você, Roberto concordou, e havia algo em sua voz que fez Clara olhar para ele mais atentamente. Foi nesse momento que Roberto tomou uma decisão que vinha considerando há semanas. Clara, eu preciso te fazer uma pergunta, e quero que você seja completamente honesta comigo. Sempre sou. Você está feliz trabalhando para mim? Quero dizer, verdadeiramente feliz? A pergunta pegou Clara de surpresa. Claro. Por que pergunta? Porque você merece muito mais do que ser empregada doméstica de alguém. Você é inteligente, corajosa, tem instintos de investigação que fariam inveja a qualquer detetive profissional. Você poderia fazer qualquer coisa. Clara sentiu um calor estranho no peito. Roberto, eu tenho uma proposta para você, ele continuou. Quero que você se torne minha sócia, não minha empregada, não minha funcionária, minha sócia nos negócios. Você tem um talento para perceber detalhes que outros ignoram, para detectar intenções ocultas das pessoas. Isso é invaluável no mundo dos negócios. Clara ficou sem palavras. Você está falando sério? Completamente. Eu já conversei com meus advogados. Podemos estruturar uma sociedade que te dê participação real nos lucros, não apenas um salário. Você nunca mais precisará se preocupar com dinheiro. Mas Clara balançou a cabeça. Roberto, eu não posso aceitar isso. Não seria justo. Você salvou minha vida. Se não fosse por você, eu estaria morto e Helena estaria rica. Você merece muito mais do que eu poderia te oferecer. Naquela noite, Clara voltou para a mansão com a cabeça cheia de pensamentos confusos. A oferta de Roberto era generosa além de qualquer coisa que ela poderia ter imaginado. Mas havia algo mais acontecendo, algo que ela não conseguia nomear. Durante os últimos meses, ela havia notado mudanças na forma como Roberto a olhava, na maneira como ele sorria quando ela entrava no quarto, no jeito como ele procurava desculpas para prolongar suas conversas. E se ela fosse honesta consigo mesma, ela também sentia algo diferente. Havia um carinho crescente, uma intimidade que ia além de gratidão ou amizade.
Havia momentos em que suas mãos se tocavam acidentalmente e nenhum dos dois se afastava. Havia silêncios confortáveis que pareciam carregar significados não ditos. Mas Clara também sabia que Roberto estava vulnerável, que havia acabado de sair de um casamento traumático e de uma experiência de quase morte. Seria justo permitir que sentimentos se desenvolvessem nessas circunstâncias. Uma semana depois, Roberto recebeu alta do hospital. Clara estava lá para levá-lo para casa, dirigindo o carro com cuidado enquanto ele se acomodava no banco do passageiro. "É estranho", ele disse enquanto passavam pelo portão da mansão. "Esta casa foi meu lar por 15 anos, mas agora parece um lugar completamente novo." "Lugares são o que fazemos deles", Clara respondeu. "Você pode criar novas memórias aqui, memórias melhores." Roberto olhou para ela. "Nós podemos criar novas memórias aqui." A palavra "nós" ficou suspensa no ar entre eles, carregada de possibilidades. Naquela noite, pela primeira vez em 8 anos, Clara foi convidada para jantar na sala de jantar principal. Roberto havia insistido, dizendo que não queria comer sozinho em sua primeira noite de volta. Eles conversaram sobre tudo e nada, e Clara percebeu como era fácil estar com ele quando não havia barreiras sociais entre eles. Roberto era inteligente, engraçado, gentil, muito diferente do homem distante e cansado que ela havia observado durante anos. "Clara", Roberto disse quando terminaram de comer, "eu tenho algo para você." Ele se levantou e voltou alguns minutos depois, carregando uma pequena caixa embrulhada. "Não é um presente", ele disse rapidamente, vendo a expressão de protesto dela. "É algo que sempre foi seu por direito." Clara abriu a caixa e encontrou uma escritura. Ela a leu 2 vezes antes de compreender o que estava vendo. "Você está me dando a casa?" ela perguntou incrédula. "Metade da casa", Roberto corrigiu. "Eu mudei meu testamento. Se algo acontecer comigo, você herda 50% de tudo que tenho. Você nunca mais precisará se preocupar com segurança financeira." "Roberto, eu não posso aceitar isso." "Sim, você pode. E vai aceitar. Porque você merece e porque..." Ele parou, procurando as palavras certas. "Porque você é a pessoa mais importante na minha vida." Clara sentiu lágrimas se formarem em seus olhos. "Roberto, eu sei que é cedo demais para falar sobre sentimentos." Ele continuou. "Eu sei que você pode pensar que é apenas gratidão ou solidão, mas, Clara, o que sinto por você é real. É mais real do que qualquer coisa que senti em anos." Clara olhou para ele, vendo a vulnerabilidade em seus olhos, a sinceridade que emanava de cada palavra. "Eu também sinto algo", ela admitiu finalmente, "mas tenho medo de que seja apenas a intensidade de tudo o que passamos juntos." "Então vamos descobrir", Roberto disse, estendendo a mão para ela. "Sem pressa, sem pressão. Vamos descobrir juntos o que isso significa." Clara olhou para a mão estendida, sabendo que tomá-la seria cruzar uma linha que mudaria tudo entre eles. Lentamente, ela estendeu sua própria mão e a colocou na dele. O futuro estava cheio de incertezas, mas pela primeira vez em muito tempo, Clara sentia que estava exatamente onde deveria estar. A guerra havia terminado. Agora era hora de construir algo novo, algo baseado em confiança, respeito e a promessa de um amor que havia nascido nas circunstâncias mais improváveis. 1 ano havia se passado desde aquela noite quando Clara e Roberto selaram sua parceria de mãos dadas na sala de jantar. O que começou como uma aliança forjada no perigo havia florescido em algo muito mais profundo e significativo. A mansão dos Carvalho havia sido completamente transformada. Clara, agora oficialmente sócia de Roberto nos negócios e coproprietária da casa, havia trazido uma humanidade que o lugar nunca conhecera.
As salas formais continuavam elegantes, mas agora também eram acolhedoras. O jardim, antes perfeito mas frio, agora abrigava canteiros de vegetais que Clara cultivava com carinho. Roberto havia se recuperado completamente do envenenamento, mas mais do que isso, ele havia se redescoberto como pessoa. O homem distante e sobrecarregado que Clara conhecera havia dado lugar a alguém mais presente, mais conectado com a vida. "Você mudou tudo", ele disse numa manhã de domingo, enquanto tomava um café na varanda que dava para o jardim. Era um ritual que haviam criado juntos. Domingos sem pressa, sem agendas, apenas eles dois e o luxo do tempo. "Nós mudamos tudo", Clara corrigiu como sempre fazia. Mesmo após um ano, ela ainda se surpreendia às vezes com a nova realidade de suas vidas. Clara Müller, a empregada silenciosa que passara 8 anos quase invisível naquela casa, agora era Clara Müller Carvalho, vice-presidente executiva da Carvalho Importações e Exportações. O hífen no sobrenome havia sido ideia de Roberto, um símbolo de parceria que ia além dos negócios. "Você tem certeza sobre hoje?" Roberto perguntou, observando Clara ajustar um vestido azul marinho simples, mas elegante. "Tenho", ela respondeu, embora sua voz carregasse um toque de nervosismo. "É importante para mim. Hoje eles visitariam Helena na prisão. Havia sido ideia de Clara, algo que ela vinha considerando há meses. Não por perdão, ela não estava certa de que poderia perdoar completamente alguém que havia tentado assassinar a pessoa que amava. Mas por fechamento, por compreensão, talvez até por uma curiosidade mórbida sobre os motivos que levam uma pessoa a cruzar certas linhas. "Você não precisa fazer isso", Roberto disse pela 10ª vez naquela manhã. "Eu sei. Mas quero fazer." A prisão feminina de Santana ficava a 1 hora de carro da mansão. Durante o trajeto, Clara e Roberto conversaram sobre tudo, exceto o que os esperava. Falaram sobre os negócios. A empresa havia crescido 30% no último ano, muito devido às habilidades analíticas de Clara e sua capacidade de detectar parceiros comerciais não confiáveis. Falaram sobre a pequena viagem que planejavam para a Alemanha, onde Clara finalmente apresentaria Roberto aos parentes que ainda viviam por lá. Mas, quando chegaram ao estacionamento da prisão, o silêncio se instalou entre eles. "Última chance de mudar de ideia", Roberto ofereceu. Clara balançou a cabeça. "Preciso fazer isso." O processo de visitação foi longo e desconfortável. Revista pessoal, detectores de metal, múltiplas verificações de documentos. Finalmente, eles foram conduzidos a uma sala pequena, com uma mesa de metal e 4 cadeiras plásticas. Helena entrou alguns minutos depois, escoltada por uma guarda. A mudança foi chocante. A mulher elegante e impecável que Clara conhecera havia desaparecido. Helena parecia ter envelhecido 10 anos em 12 meses. Seus cabelos, antes sempre perfeitos, estavam cortados curtos e com raiz aparente. Sua pele havia perdido o brilho dos tratamentos caros, e ela estava visivelmente mais magra. Mas seus olhos mantinham a mesma frieza calculista que Clara lembrava. "Que surpresa!" Helena disse, sentando-se do outro lado da mesa. Sua voz soava diferente, mais áspera. "O casal feliz veio me visitar." "Helena", Roberto disse, sua voz controlada, mas tensa. "Roberto", ela respondeu, estudando-o. "Você parece bem." "Muito bem, considerando que deveria estar morto há meses." Clara sentiu Roberto se tensionar ao seu lado, mas ela pousou uma mão gentil em seu braço. "Por que você veio aqui?" Helena perguntou, voltando sua atenção para Clara. "Veio gloar? Veio me mostrar como vocês são felizes juntos?" "Vim para entender", Clara respondeu calmamente. "Para entender como alguém pode decidir matar outra pessoa friamente." Helena riu, um som sem humor. "Entender? Você quer mesmo entender?" "Quero."
Helena inclinou-se para a frente, seus olhos fixos nos de Clara. Você quer entender como é ser tratada como um objeto decorativo por 15 anos? Como é ter sua opinião ignorada, seus sonhos descartados, sua personalidade reduzida a esposa bonita do Roberto Carvalho? Helena, eu nunca... Roberto começou, mas ela o cortou. Nunca o quê? Nunca me tratou como uma boneca? Nunca me apresentou às pessoas como minha esposa, a ex-modelo? Nunca tomou uma única decisão importante me consultando? Clara observou a raiva genuína nos olhos de Helena e percebeu que, por mais distorcida que fosse sua lógica, havia dor real ali. Mas você não tentou conversar com ele sobre isso, Clara disse. Não tentou mudar a situação. Conversas não funcionam com homens como Roberto, Helena respondeu com amargura. Eles têm suas ideias fixas sobre como as coisas devem ser. A esposa deve ser bonita, silenciosa e grata pelo luxo. Isso não é verdade, Roberto protestou. Se você tivesse me dito como se sentia e arriscar perder tudo, Helena riu novamente. Por favor, eu conhecia as regras do jogo. A diferença é que decidi mudá-las. Clara começou a entender. Helena não era apenas gananciosa ou malvada. Ela era uma mulher que se sentia presa e havia escolhido o caminho mais extremo para a liberdade. Mas matar? Clara perguntou. Por que não simplesmente pedir o divórcio? Com que dinheiro eu viveria? Com qual carreira? Eu abandonei tudo para ser a esposa perfeita. Aos 40 anos, o que uma ex-modelo pode fazer? Helena balançou a cabeça. Morte significa herança. Herança significa liberdade real. E os outros homens? Clara perguntou. Seus outros maridos? Helena ficou em silêncio por um longo momento. Quando falou novamente, sua voz estava quase inaudível. Eles também me subestimaram. A confissão pairou no ar como uma nuvem tóxica. Helena havia de fato assassinado seus maridos anteriores. Como você consegue viver consigo mesma? Roberto perguntou, sua voz cheia de uma mistura de horror e pena. Facilmente, Helena respondeu, recuperando sua frieza. Eu durmo muito bem à noite, sabendo que não sou mais propriedade de ninguém. Clara estudou Helena por um longo momento. Havia uma lógica distorcida em suas ações, uma racionalização que provavelmente ela havia construído ao longo dos anos para justificar o injustificável. Você sente remorso? Clara perguntou. Pelos homens que matei? Não. Helena encontrou o olhar de Clara. Mas por uma coisa eu sinto. O quê? Por ter subestimado você. Helena sorriu, mas não havia calor naquele sorriso. Você era tão silenciosa, tão invisível. Pensei que fosse apenas mais uma empregada submissa. Nunca imaginei que tivesse a inteligência e a coragem para me deter. Clara salvou minha vida, Roberto disse. Clara salvou sua vida, Helena concordou, e destruiu a minha. Você destruiu sua própria vida, Clara respondeu firmemente. No momento em que decidiu que a vida de outra pessoa valia menos que sua liberdade. Helena se recostou na cadeira, estudando Clara com uma expressão que misturava respeito e ressentimento. Vocês vieram aqui por quê mesmo? Para me mostrar que o amor venceu o mal, para provar que a empregadinha humilde conquistou o príncipe? Viemos porque Clara precisava de fechamento, Roberto disse, e talvez eu também. Fechamento, Helena repetiu, saboreando a palavra. E vocês conseguiram? Clara refletiu sobre a pergunta. Vendo Helena ali, reduzida e amargurada, ela sentia principalmente tristeza. Tristeza por uma mulher que havia escolhido a violência em vez da comunicação, o crime em vez da coragem de recomeçar. Sim, Clara disse finalmente. Acho que sim. Helena assentiu, como se tivesse esperado essa resposta. Então minha função na história de vocês está completa.
A vilã derrotada, o casal feliz, final feliz para todos. Helena, Clara disse, levantando-se para ir embora. Você ainda tem 20 anos pela frente. Você pode usar esse tempo para se tornar uma pessoa melhor. O posso usar para planejar minha vingança, Helena respondeu com um sorriso frio. Você pode tentar, Clara disse calmamente, mas não vai conseguir nos tocar novamente. Nós somos mais fortes agora e mais espertos. Quando saíram da prisão, Roberto e Clara caminharam em silêncio até o carro. Só quando estavam na estrada de volta para casa, Roberto falou. Como você se sente? Aliviada, Clara respondeu honestamente. E triste por ela, mas principalmente aliviada. Por quê? Porque vi que ela não é um monstro incompreensível. É apenas uma pessoa que fez escolhas terríveis, e isso a torna menos aterrorizante. Roberto assentiu, compreendendo. E agora? Agora vivemos nossas vidas, Clara disse pegando a mão dele enquanto ele dirigia. Vivemos a vida que ela tentou nos tirar. 6 meses depois, numa cerimônia simples no jardim da mansão, Clara Müller e Roberto Carvalho se casaram. Não foi um casamento grandioso. Apenas alguns amigos próximos, o pastor da igreja alemã que Clara frequentava e a família de Clara que veio do Rio Grande do Sul. Clara usava um vestido simples de cor creme, não branco. Ela fazia questão de que nada em seu casamento ecoasse as escolhas de Helena. Roberto usava um terno cinza, sem gravata, mais relaxado do que Clara jamais o havia visto. Durante a cerimônia, quando o pastor perguntou se eles prometiam se amar e proteger um ao outro, Clara pensou em tudo o que haviam passado juntos. A proteção não era apenas uma promessa romântica para eles. Era algo que já haviam provado serem capazes de fazer. Eu prometo, ela disse olhando nos olhos de Roberto, te amar, te proteger e sempre dizer a verdade, mesmo quando for difícil de ouvir. Eu prometo, Roberto respondeu, te valorizar, te respeitar e nunca esquecer que o amor verdadeiro é uma parceria entre iguais. Quando se beijaram, selando a união, Clara sentiu que finalmente haviam chegado ao final de uma jornada longa e perigosa, e ao início de outra muito melhor. A festa foi pequena, mas alegre. Heinrich Müller, o pai de 78 anos de Clara, dançou com a filha enquanto contava histórias embaraçosas de sua infância. Roberto riu mais naquela noite do que Clara o havia visto rir em todos os anos anteriores combinados. Vocês têm planos para a lua de mel? Perguntou o Dr. Fernandes, o médico que havia tratado Roberto durante sua recuperação. Alemanha, Clara respondeu. Roberto vai conhecer a cidade onde nasci. E depois? O médico insistiu. Roberto e Clara trocaram um olhar carregado de possibilidades. Depois voltamos para casa e continuamos construindo nossa vida juntos, Roberto disse. Um dia de cada vez. Tarde da noite, quando os últimos convidados haviam partido e eles estavam sozinhos na casa silenciosa, Clara e Roberto se sentaram na varanda onde haviam tomado tantos cafés da manhã dominicais. Você tem algum arrependimento? Roberto perguntou, segurando a mão de Clara. Nenhum, ela respondeu sem hesitação. E você? Apenas um. Clara olhou para ele preocupada. Eu gostaria de ter te visto realmente desde o primeiro dia em que você veio trabalhar aqui, Roberto disse. Gostaria de não ter precisado quase morrer para perceber que a pessoa mais extraordinária que já conheci estava bem na minha frente o tempo todo. Clara sorriu, apertando sua mão. Talvez precisássemos daquele tempo. Talvez eu precisasse aprender a ser corajosa e você precisasse aprender a ver além das aparências. Talvez, Roberto concordou. Mas prometo que nunca mais vou dar você como garantida. E eu prometo continuar salvando sua vida sempre que necessário, Clara brincou. Eles riram juntos, e o som ecoou pela mansão que já não guardava segredos sombrios, apenas a promessa de dias melhores. Naquela noite, quando finalmente subiram para o quarto que agora compartilhavam,
o mesmo quarto onde Helena havia planejado tornar-se viúva, Clara refletiu sobre a jornada extraordinária que os havia trazido até ali. Ela havia entrado naquela casa como Clara Müller, empregada doméstica invisível. Agora era Clara Müller Carvalho, empresária bem-sucedida, esposa amada, mulher que havia provado sua própria força em circunstâncias que poucos poderiam imaginar. E Roberto, que havia sido quase destruído pela traição de alguém que deveria amá-lo, havia encontrado no amor verdadeiro a cura para todas as feridas. Do lado de fora, São Paulo continuava sua vida frenética, indiferente às pequenas tragédias e triunfos humanos. Mas dentro da mansão na colina, duas pessoas haviam descoberto que, às vezes, os finais mais improváveis são também os mais verdadeiros. Clara adormeceu naquela noite com a certeza de que, pela primeira vez em sua vida, estava exatamente onde pertencia. E Roberto, que havia passado tanto tempo temendo cada nova manhã, agora aguardava ansiosamente o amanhecer e todas as possibilidades que cada novo dia poderia trazer. A guerra silenciosa havia terminado há muito tempo. O que restava agora era apenas amor. Construído sobre fundação sólida de confiança, respeito mútuo e a promessa silenciosa de que sempre protegeriam um ao outro, acontecesse o que acontecesse. E eles viveram, se não felizes para sempre, porque a vida real não funciona assim. Pelo menos com a profunda satisfação de saberem que haviam encontrado algo raro e precioso. Um amor forjado no fogo das adversidades e temperado pela coragem de fazer as escolhas certas quando tudo estava em jogo. Na manhã seguinte, pela primeira vez em mais de um ano, Clara preparou café para Roberto sem medo, sem vigilância, sem a sombra da morte pairando sobre suas cabeças. Era apenas café, apenas mais uma manhã. Apenas o início de mais um dia em suas vidas ordinárias e extraordinárias. E era perfeito. E assim chegamos ao fim desta história de coragem, amor e segundas chances. Se você se emocionou com a jornada de Clara e Roberto, não esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para mais histórias que tocam o coração e nos fazem acreditar que, mesmo nos momentos mais sombrios, sempre há esperança. Deixe nos comentários qual parte da história mais te marcou. Adoramos ouvir de vocês. Até a próxima história. E lembrem-se, às vezes, os heróis estão bem na nossa frente, esperando apenas que tenhamos coragem de enxergá-los.